De volta com o nosso Visor Manhã, nessa manhã de quarta-feira, aqui na cidade de Itapema, recebendo agora o Miro, ele que é assessor especial da prefeita Nilza, para falar um pouco sobre a revisão do plano diretor. Está aqui o Marcelo também, obrigado pela presença. O Miro, conta para a gente um pouco. Conta pra gente um pouco o que acontece numa revisão de plano diretor. Tem muita gente falando coisa que não deve falar a respeito disso, né? Não vai mudar tudo, é uma revisão que é feita a cada 10 anos. Explica pra gente a importância disso. Primeiramente, bom dia a toda a equipe do Visor Notícias, bom dia à cidade de Itapema, ao ouvinte, ao espectador, telespectador desse importante veículo de comunicação que nós temos na nossa cidade. Faço também um cumprimento muito especial à nossa equipe de governo, na pessoa da prefeita Nilza, na pessoa do Marcelo, nosso assessor de captação de recursos aqui presente. Bom, o primeiro, falar um pouco sobre plano diretor de forma muito rápida, né? É um instrumento que disciplina como a cidade vai crescer, como ela vai se desenvolver, com o intuito de garantir uma cidade sustentável e o bem-estar de seus cidadãos. É isso que diz o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, e que veio para exatamente disciplinar isso, o crescimento das cidades brasileiras. E o próprio Estatuto da Cidade determina que pelo menos a cada 10 anos os planos diretores das cidades precisam passar por um processo de revisão. Quer dizer, não é um plano diretor novo, mas é um processo de revisão feito de forma democrática, com participação da população, para verificar aquilo que foi definido no plano diretor, se está dando certo, se não está dando certo, se precisa tomar outros rumos, né? É importante até falar isso para desmistificar algumas coisas que infelizmente estão sendo levantadas. Pessoas nos procuram diariamente para dizer que estão preocupadas porque no seu imóvel poderia construir uma determinada quantidade de apartamentos e estão sendo procurados por pessoas que dizem que não vai mais poder construir, que precisa fazer uma permuta rápido. Não tem nada disso. Primeiro que não há nenhuma ideia pronta, não existe nenhuma ideia de criar um outro bairro, como se chegou a aventar, que a parte do Morretes com a Marginal seria transformada em Meia Praia 2. Dizer, umas coisas assim absurdas que a gente tem ouvido e que, infelizmente, acabam às vezes circulando por pessoas que querem se utilizar da pouca informação da população para tirar proveito. Essa é que é a grande realidade, para não permitir que as pessoas, por exemplo, possam fazer uma análise melhor de que negócio vão fazer com o seu imóvel. Então, acho que o primeiro aspecto é tranquilizar a população, né? Vocês não vão perder, vocês não serão pegos de surpresa e, sobretudo, que é um processo de revisão, de aperfeiçoamento, de aprimoramento, para que a gente possa manter Itapema num rumo de crescimento e, sobretudo, num crescimento que não comprometa a vivência, né, nessa cidade tão extraordinária que é a nossa, de forma digna, não apenas para essa geração, mas também para as gerações futuras. Essa revisão ela é composta de diversas reuniões com a participação da população. Quando é que começa esse processo e de que forma isso vai ser realizado? Começa quinta-feira, será um conjunto de oficinas realizadas em basicamente todos os bairros do município de Itapema. Nós começaremos pelo Canto da Praia, amanhã às 18h30 no Rancho dos Pescadores. Qual vai ser mais ou menos a dinâmica dessas oficinas? Nós vamos apresentar quais são os padrões urbanísticos dessas localidades, ou seja, o que pode fazer, o que não pode fazer, quais as atividades podem ser executadas nesses bairros, e vamos apresentar quais são as principais obras estruturantes que o município tem em mente, que o poder público tem em mente executar nessas localidades, e eventuais ajustes na legislação que a gente entenda que pela experiência e pela vivência diária são necessárias. Vamos ouvir a população nessas oficinas, o que eles têm a contribuir no aperfeiçoamento das nossas ideias e, evidentemente, que também com a inovação das ideias da população.
são reuniões, não são reuniões propriamente deliberativas, são reuniões muito mais para aperfeiçoar esse debate. O que nós, como Conselho da Cidade, que eu presido, que é uma entidade ou um órgão auxiliar da administração, composto por representantes do governo e da sociedade civil, o que nós garantiremos é que todas as ideias serão consideradas, serão consignadas, e aquelas que eventualmente não forem acolhidas serão justificadamente não acolhidas, né? O que não pode ocorrer, o que acabou acontecendo numa ocasião passada, é fazer um conjunto de discussões, colher um conjunto de ideias e o relatório final ser absolutamente dissociado daquilo que foi discutido, né? E dissociado de forma não fundamentada, porque pode ser que as ideias não sejam praticáveis, pode ser que sejam boas ideias, mas não sejam execuíveis, né? Então, o que a marca dessa revisão será a participação democrática e a justificação de todos os atos, e acho que o fator mais importante ainda é a consignação de todas essas obras definidas como estruturantes na legislação orçamentária do município, no plano plurianual e na legislação, enfim, todo o arcabouço de leis orçamentárias. A ideia é de que essas sugestões elas vão entrar num relatório por oficina, depois vai passar por uma análise técnica, né? E na hora de chegar e transformar em lei, vai ter então uma análise técnica dizendo é possível, não é possível, incorpora, não incorpora, mais ou menos assim? É exatamente isso. Primeiro serão feitas as oficinas, ouvida a comunidade. Nós também abriremos um espaço para opiniões e questionamentos através de consulta pública digital no site da Prefeitura, pelo menos por 30 dias. O Conselho da Cidade será dividido em grupos, porque nós temos, compondo, digamos, um conjunto de normas que a gente pode chamar de plano diretor, as leis complementares 7, 8, 9, 10 e 11, que é o plano diretor, que na verdade é a parte geral do plano diretor, Código de Obras, a lei ambiental, lei de parcelamento e lei de zoneamento. Eu ainda considero como integrante do plano diretor a lei do cone de sombra, a lei da outorga onerosa, o plano municipal de mobilidade. Então nós vamos dividir o conselho em grupo para verificar onde se encaixam essas ideias, né? Ajustes redacionais também, e cada um desses grupos vai apresentar esse relatório e no final nós faremos então uma discussão no grande grupo, uma nova audiência pública para apresentar o resultado final disso, e aí apresentamos o projeto de lei na Câmara de Vereadores, e evidentemente que a palavra final é dos vereadores que representam a pluralidade da sociedade. Qual que é a diferença disso para a construção de uma lei nova do plano diretor, para a construção de um novo plano diretor? Eu acho que a diferença é que tu tens um ponto de partida, que é o que está em vigor, né? Então, por exemplo, o nosso Código de Obras tem 380 artigos. Se 350 artigos não tiver nenhuma alteração, nenhuma proposta de alteração de ajuste, permanecem esses dispositivos. Nós vamos nos debruçar sobre aquilo que, digamos, não é consenso na nossa cidade, né? Então nós temos um ponto de partida e a gente evita uma ruptura, porque com os nossos instrumentos hoje de tecnologia que fazem uma sincronização imediata, tu não precisa revogar uma lei e criar uma completamente nova. Tu pode fazer alterações que ela já vai aparecer ali compilada, alterada. E tu evita daqui um pouquinho, às vezes por equívoco, revogar um dispositivo que vai implicar, né, em relações jurídicas em vigor, em trâmite, em andamento, né? Então, esse é o objetivo, não haver ruptura na condução da cidade e não haver ruptura nas relações jurídicas entre poder público e particulares e entre particulares. Tem algum instrumento novo, moderno, dessa parte de plano diretor que a gente não possui ainda, que precisaria incorporar? Não, nós fizemos numa alteração anterior a incorporação já de todos os instrumentos de política urbana que estão previstos no Estatuto da Cidade, né?
a outorga onerosa, que estava disciplinada, mas tinha uma lei própria, mas não estava prevista no plano diretor, a transferência de potencial construtivo, que depois nós acabamos utilizando através da Lei Complementar 85 para a abertura da Terceira Avenida e conseguimos economizar algo em torno de 55 milhões de reais, que seriam necessários para a desapropriação, e que nós conseguimos arrecadar esses imóveis simplesmente com a transferência de potencial construtivo. Nós incluímos naquela oportunidade, através da Lei Complementar 85, as operações urbanas consorciadas, que agora nós estamos, através de lei própria, de iniciativa própria, estruturando duas operações, uma para a recuperação da faixa de areia, o engordamento da faixa de areia, a abertura do novo calçadão, do novo espaço de lazer da beira-mar, e também para a 450, aquela ocupação da 450. Então, esses instrumentos já estão. Existem alguns que precisam de ajustes. Por exemplo, acho que a transferência de potencial construtivo precisa de uma norma genérica para que possa ser utilizada sempre que necessário para a abertura de uma rua, para a criação de um espaço de lazer que a gente carece. Então, acho que tem alguns aperfeiçoamentos, mas o nosso plano já teve algumas modernizações que foram bastante importantes e que contribuíram muito para o crescimento da cidade nos últimos anos, especialmente Conde de Sombra e outorga onerosa. Qual é a preocupação em termos ambientais hoje nesse processo de revisão? O que precisa ser mexido nessa parte ambiental? O que vocês estão vendo de problema a ser tratado nessa questão? Primeiro que eu acho que a parte ambiental, nós temos algo que pouquíssimas cidades têm. Eu acho que Itapema é talvez o ente que tenha a maior unidade de conservação em proporção do seu território, ou que tenha criado ele mesmo a maior unidade de conservação em proporção ao seu território. Hoje, quase 60% do território de Itapema é uma unidade de conservação de proteção integral, que é a unidade de conservação refúgio de vida silvestre, que são todos os imóveis acima de cota 100, né? E que teve agora, muito recentemente, elaborado um plano de manejo para o uso racional dessa área, onde foram encontrados 51% de todas as espécies de vertebrados que ocorrem no estado de Santa Catarina estão presentes nessa unidade de conservação. Então, é uma riqueza extraordinária que tem agora um plano de manejo para o seu uso e a sua preservação. Mas nós também temos ainda pelo menos 3 outras unidades que deverão ser formadas. O Parque Raulino Heights, o Parque das Capivaras, que ainda não é constituído como uma unidade de conservação, e muito provavelmente também uma unidade de conservação na Praia Grossa, para garantir também a preservação daquele espaço, o uso racional e, sobretudo, a universalização, né, desses espaços privilegiados que nós temos aqui. Como é que entra a questão do alargamento da praia nisso e como é que está o processo da obra de alargamento da praia hoje? Nós fizemos todos os estudos já, a empresa responsável pelos projetos terminou esses projetos relacionados à praia. Nós contratamos a Univale, que fez um estudo de mar e de jazida e localizou uma jazida com uma granulometria compatível com a nossa areia, a 5 quilômetros da nossa costa e a 12 metros de profundidade. Então é muito mais perto do que a jazida de Balneário Camboriú, muito mais barato, a gente deve economizar algo em torno de 10 milhões de reais. Já está protocolado o pedido de licenciamento no IMA e a nossa expectativa de licenciamento em mais ou menos 60 dias para que nós possamos então deflagrar o processo de licitação. Foram feitos todos os estudos ambientais e ainda nós contratamos a Univale com uma equipe multidisciplinar de 16 pessoas para fazer todo o acompanhamento, o estudo anterior, o acompanhamento e o posterior socioambiental dessa obra, que dadas as suas dimensões pelas normas do CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, ela é considerado de baixo potencial de degradação ambiental, digamos assim, né? Mas estão, digamos, feitos todos os estudos e tomadas todas as precauções, e estamos apenas aguardando o licenciamento. Dando tudo certo, a ideia da prefeita seria o quê? Começo do ano que vem, depois da temporada? Olha, a gente não custa sonhar, né? O nosso sonho é deflagrar essa licitação
em setembro, iniciar a obra em outubro, e a obra de praia é uma obra que se consegue fazer em 60 dias. Então ela estaria finalizada ainda no mês de dezembro. Se nós não conseguirmos cumprir esse apertado cronograma, ano que vem, aí de certeza, né, que sairia a obra. Então, essas são as nossas expectativas. Aí depois de março, provavelmente. Aí depois de março, evidentemente, até para não atrapalhar a temporada, né? Se nós conseguirmos também fazer a parte de praia, de engordamento, o próprio urbanismo e paisagismo também fica para o ano que vem, para não criar também tumulto em cima da temporada, porque não é necessário. Bacana. Miro, obrigado por ter vindo hoje aqui trazer as informações para a gente. Eu queria que tu encerrasse fazendo convite para o povo participar dessa reunião que já tem amanhã e dando mais algum detalhe, onde é, que horas que começa, coisa assim. Muito bem, quero agradecer antecipadamente a essa oportunidade, essa abertura, de extrema importância para informar e conscientizar as pessoas e, sobretudo, convocar a população de Itapema para discutir a sua cidade, a sua condição, né? Para melhorar a sua condição de vida. Nós vamos aproveitar a oportunidade também para ouvir demandas, inclusive individuais, porque eu acho que é um momento de contato entre a população e o poder público. Então teremos pessoas das secretarias municipais de saúde, de obras, e é muito importante a participação e convocamos todos a participarem amanhã às 18h30 no Rancho dos Pescadores, no Canto da Praia. Na semana que vem, na quarta-feira, no bairro Ilhota, também às 18h30, na Associação de Moradores. Na quinta, na Maria Linhares, na Casa Branca. Depois, na outra semana, será na Várzea, Tabuleiro, Morretes, Sertão do Trombudo. Tem um cronograma que está sendo divulgado nas redes sociais da Prefeitura, nas redes sociais da Prefeita, de vários vereadores, de várias pessoas. Então nós pedimos que a população fique atenta, que participe, que esse é um momento muito importante para que nós possamos dar os rumos ou aperfeiçoar os rumos do crescimento da nossa cidade e que a nossa cidade possa ser cada vez mais uma cidade de todos nós e que os nossos filhos e nossos netos tenham um espaço digno de vivência.